Uma conversa de mudos. Ora, oremos então. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, santificado e bendito seja o seu nome. O Senhor é maravilhoso e tem estado a cuidar de nós, a ensinar-nos a viver pela fé, ensinar-nos a andar no Espírito, a conhecer a sua voz e a exercitar a fé na sua palavra, com a certeza de que a sua palavra tem poder e quando ela é pronunciada e recebida por nós, ela está cumprida. Agradecemos muito, Pai, pela bênção de termos paz e de podermos ainda aprender um pouco mais, aprofundando-nos e preparando o nosso coração, a nossa mente, para daqui a pouco tempo sermos cheios desse poder do seu Espírito e sermos uma bênção para todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Dê-nos, Pai, o privilégio da sua presença e do seu Espírito, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Bem-vindos a todos. Elzi, Márcia, Glorinha, Geórgia, Denis, Cláudia, irmã Ana Maria, Célia e Aldo. Sejam todos bem-vindos. Vamos então continuar o estudo do nosso livrinho, Primeiros Escritos. Eu sei que a Iranilda colocou aquele videozinho de alguém que aconselha o estudo desse livro, só que nós, pela graça de Deus, já estamos a estudar. Olá, irmã Ana Maria, está muito escuro aí. Nós já estamos a estudar esse livro e sabemos quão importante ele é. Então vamos para o capítulo 58, página 245, que tem por título Outra Ilustração. E ela aqui ela vai repetir, podemos dizer, ela vai falar de novo sobre a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. E isto é como se fosse um puzzle, não é? Nós já lemos sobre isso, mas ela vai voltar a falar sobre o assunto, então vamos juntando as peças. Foi-me mostrado o interesse que todo o céu havia tomado na obra em processamento na terra. Jesus comissionou um poderoso anjo para que descesse e advertisse os habitantes da terra de que se preparassem para o seu segundo aparecimento. Ao deixar o anjo a presença de Jesus no céu, uma luz excessivamente brilhante e gloriosa ia diante dele. Foi-me dito que a sua missão era iluminar a terra com a sua glória e advertir o homem com respeito à iminente ira de Deus. É uma coisa que nós habitualmente não falamos, não é? Nós não falamos muito da ira de Deus, mas, uh, mas é importante que as pessoas saibam que a ira de Deus não é contra as pessoas, é contra o pecado. Aí que Deus nos advirta, lá no Salmo 40, não é? A deixarmos todo o pecado para podermos levantar as nossas cabeças ao alto. Multidões receberam a luz. Sim, Eu queria comentar uma coisa, mas não tem muito a ver. Queria falar sobre um tema, se calhar é melhor terminar e depois eu falava. Queria falar sobre um tema de uma coisa que me aconteceu esta madrugada e eu gostava de falar sobre o assunto, mas se calhar vocês já sabem melhor que eu. E isto ficou-me aqui gravado e eu queria que vocês me dissessem se é assim ou não. então podes falar. Posso? É porque não tem a ver com aquilo que estás a dizer agora, mas eu estava a orar a Deus e veio-me uma impressão muito grande à mente em que o Senhor me falou que eu estava a orar normalmente e dizer obrigada pelo teu filho e tal, e o Senhor diz-me: Tu sabes como é que o meu filho morreu? O meu filho morreu a morte eterna e ressurgiu da morte eterna, por isso ele venceu. E tu tens que crer que tens a vitória sobre tudo. Aquilo impressionou-me tanto, eu digo, Senhor, mas é que eu sabia e não sabia. Eu sabia e não sabia. O que é que isto quer dizer?
Já tinha ouvido falar sobre isso, mas isto não estava interiorizado ainda dentro de mim. E quando o Senhor me diz aquilo, eu só pensei naquilo, fiquei o tempo todo a pensar para adorar e disse, Senhor, que é tremendo, a morte eterna, aquilo ficou na mente, não foi uma morte qualquer, não é a morte que a gente vai passar agora, aqueles que passarem, Uhum, foi a eterna. Por uhum, isso é que nós temos a vitória, senão nunca ressurgiríamos da morte. uhum. Exatamente, porque em Cristo estamos todos nós, pela fé. Nós Amém. estamos em Cristo, pela fé. Lá na cruz do Calvário, não foi só ele que morreu, nós já falámos isto aqui várias vezes, não é? Eu sei, mas isso acho que não tinha-me caído ainda. E Sim, quando eu estava sim, na sim. de repente, eu disse, uau, isto é impressionante como é que. Eu fiquei tão feliz ao mesmo tempo, sabes, que há muito tempo eu não tinha estas. O senhor não me dizia estas coisas e não falava assim comigo. Eu fiquei ao mesmo tempo tão feliz, tão feliz. É, eu sei o que é isso. Mas realmente é mesmo, lá está, é o viver pela fé na palavra. É quando a palavra diz que o amor de Cristo nos constrange, constrange, quer dizer, nos impulsiona, porque julgamos Uhum. assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Portanto, todos morreram a morte eterna em Cristo. E por isso, quando Amém. ele ressuscitou e nós recebemos Cristo, nós recebemos a vida eterna. Por Oh, isso é pai, que o isso é tão lindo. apóstolo João diz que quem tem Cristo tem a vida. Qual vida? É Eterna. eterno. Ai, que lindo, Belinha. Obrigada por este bocadinho, porque eu precisava mesmo falar sobre isto, fiquei o tempo todo com isto na mente. E depois lá adormeci É, de novo, de madrugada. Adormeci de novo e depois quando acordei, eu disse, eu vou é, falar isto ao grupo. Eu preciso ter a aham, certeza. é isso mesmo. Porque Cláudia, vocês é a têm uma página família. 245, Cláudia. Vocês têm uma família, e então eu não tenho ninguém a quem falar isto, e então eu pensei, vou falar ao grupo para ver se eles me confirmam e se me explicam um pouco melhor. E Obrigada. eu aprendi aquele videozinho que alguém colocou aqui no grupo, não é aí que eu aconselho a que todos vejam e revejam. Eu falo para mim e aprendamos a Fui eu que viver coloquei. desta maneira. E é Foste tu? lindíssimo. Fui Não, eu. não foste É tu. Tu lindíssimo. comentaste. Não, não, não. Qual é o vídeo que estás a falar? Eu mandei um. Eu não sei se é esse, se calhar nem é esse. Se calhar é outro. Eu estou a pensar que é esse. Não, eu acho que tu comentaste. Deixa cá ver aqui. Disseste que era espetacular. Ai, se calhar é outro. Mas olha, eu mandei um lindíssimo. Ah, não, foi a Márcia. Lindíssimo. Assim foste tu que colocaste, sim. E a Márcia comentou que era excepcional. Ai, é espetacular. Eu também recomendo a toda a gente que veja. Eu achei o vídeo e digo, isto é tremendo. É. Tremendo. Ok, podes continuar. Ah, Desculpa pela nossa pequena interrupção. Gostei imenso. Obrigada. não faz mal, não faz mal. Não, isto realmente é muito importante nós falarmos sobre isto, porque esta tem que ser a nossa vida. A nossa vida tem que ser com esta, tem que ser desta forma, o andar no espírito, o viver pela palavra, o ter a certeza, não é? Agradecer a Deus, porque nós ainda não vemos determinadas promessas que Ele fez, mas Ele as Uhum. fez. E aquele que as E temos que agarra, que as crer. recebe, Uhum. tem que começar a agradecer, porque ela já é E digo assim, uma ela coisa, já está Belinha. cumprida a palavra. E isso é que se tu creres, ela vai acontecer. O problema é que nós dizemos que queremos, mas depois quando a coisa acontece não queremos nada. E se nós realmente queremos e agarrarmos às promessas e não alargarmos como Jacó fez, eu tenho a certeza que elas vão acontecer. Absoluta. Não foi em vão que o Senhor nos chamou a este conhecimento, não foi em vão que o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, não foi em vão que o Senhor nos tirou da lama. E nós temos que crer nisso. Porque E Satanás não quer que nós creamos, porque ele sabe que tem poder. e- O crer tem exatamente, poder. o centurião não viu o servo curado. Ele estava lá com Mas Jesus, creu. mas creu. E na hora em que ele creu, ele, apesar de não estar a ver, o servo já estava curado. Então é dessa forma que nós precisamos, eu
preciso continuar a viver. Não é, Nelzi? Ok, então É vamos lá. sim, irmã Belinha. Irmã Belinha, é assim. É sim. Aquele verso que a irmã deu para a irmã, 103 lá, 104, né, do Salmo, diz que toda enfermidade o Senhor cura. Não existe uma doença na terra que não pode ser curada por Deus. E eu tô com enfermidade, mas eu faço assim. Quando eu sinto o sintoma, eu falo, eu não tenho nada, porque Jesus já carregou todas as minhas enfermidades. Não tenho nada. Isso que aparece é só para atrapalhar a fé. Não temos nada. Temos que confiar. E eu achei lindo uma católica falando que quando o médico disse, você tem 3 meses de vida, aceitou um verso bíblico. Repreendeu na hora o inferno, que não tinha poder sobre a vida dela. E ela foi curada, e ela é uma católica que acredita na palavra. E vive da palavra. É. Então, são tanto testemunho que a gente vê que a palavra tem poder. Se a senhora White conta que várias pessoas foram curadas em 1888, quando ouviu, quando essa palavra foi falada, ela agora está repetindo, ou seja, o Ivan conta muito testemunho de cura, porque as pessoas estão crendo na palavra e estão vivendo de novo. Uhum. Tudo aquilo que aquele do passado viveram. E agora é a nossa vez de viver. Amém. Amém. E esse é o testemunho. É, é o pregar em testemunho, não é? Então, multidões receberam a luz. Alguns desses pareciam estar muito solenizados, enquanto outros se mostravam jubilosos e arrebatados. Todos os que haviam recebido a luz voltavam as faces para o céu e glorificavam a Deus. Embora a luz fosse derramada sobre todos, alguns meramente vinham sob a sua influência, mas não a recebiam de coração. Muitos se encheram de grande ira. Ministros e povo uniram-se com a ralé e obstinadamente resistiram à luz derramada pelo poderoso anjo. Mas todos os que a receberam afastaram-se do mundo e se uniram intimamente uns aos outros. Então, quem recebe a luz afasta-se do mundo. Satanás e seus anjos estavam ativamente ocupados em procurar desviar da luz as mentes de quantos fosse possível. Lembram-se daquela citação que eu já li para vocês de que Satanás está agora. Eu vou ler outra vez. Isto é no Spiritual Gifts, é os dons espirituais, do volume 2, e diz o seguinte: foi-me mostrado que Satanás não tem sido estúpido nem descuidado todos esses anos desde a sua queda, mas ele tem aprendido bastante. Ele se tornou um ser muito mais astuto e cauteloso. Os seus planos são traçados de forma mais profunda e estão mais encobertos com o manto religioso para esconder a sua deformidade. Atualmente, o poder de Satanás para agora tentar e enganar é 10 vezes mais intenso e perigoso do que era nos dias do apóstolo. Essa influência maligna cresceu e continuará aumentando até que finalmente lhe seja tirado. A sua ira e o seu ódio se tornam cada vez mais intensos e violentos à medida que o seu tempo de agir se aproxima do fim. Porque é que eu fui buscar isto? Porque aqui diz que Satanás e seus anjos estavam ativamente ocupados em procurar desviar da luz as mentes de quantos fosse possível, pois neste momento ele está mais do que 10 vezes mais tentando fazer isto. O grupo que a rejeitou foi deixado em trevas. Viu o anjo de Deus observando com mais profundo interesse o seu povo professo, a fim de registar o caráter que desenvolviam ao ser-lhes apresentada a mensagem de origem celestial.
registar o caráter que desenvolviam. Aqui é que está, portanto, eles estão atentos ao desenvolvimento do caráter. E ao desviarem-se da mensagem celestial com escárnio, zombaria e ódio, muitos que professavam amor a Jesus, um anjo com um grande pergaminho na mão fazia o vergonhoso registro. Todo o céu se encheu de indignação, porque Jesus fosse assim menosprezado por seus professos seguidores. Vi o desapontamento dos que confiavam quando Jesus não voltou no tempo que esperavam. Havia sido o propósito de Deus ocultar o futuro e levar o seu povo a um ponto de decisão. Eu tenho aqui uma chamada de atenção para o grande conflito, capítulo 20. Mas não vamos ler. Sem a pregação de um tempo definido para a vinda de Cristo, a obra que Deus designara não teria sido executada. Interessante, portanto, tinha que haver um tempo definido para a vinda de Cristo. Belinha, desculpe interromper. Uhum. Não vais ler, mas diz-nos qual é o apontamento, nós depois lemos. Tens aí um coisa de chamada para o grande conflito. Eu vou buscar o grande conflito, então. Desculpa. Sabes que estes são os meus apontamentos, as minhas conexões. Sei, já te conheço há 15 anos. Então, aqui no capítulo 20, diz aqui assim: Deus intentara provar o seu povo. A sua mão ocultou um erro no cômputo dos períodos proféticos. Os adventistas não descobriram esse erro. Tampouco foi descoberto pelos mais instruídos dos seus oponentes. Estes últimos diziam: a vossa contagem dos períodos profética é correta. Qualquer grande acontecimento está prestes a ocorrer, mas não é o que o Sr. Miller prediz. É a conversão do mundo e não o segundo advento de Cristo. Passou-se o tempo de expectação e Jesus Cristo não apareceu para o libertamento do seu povo. Os que com fé e amor sinceros haviam esperado o Salvador experimentaram amargo desapontamento. Todavia, os propósitos de Deus cumpriram-se. Estava ele a provar o coração dos que professavam estar à espera do seu aparecimento. Muitos havia, entre eles, que não tinham sido constrangidos por motivos mais elevados do que o medo. A profissão de fé não lhes transformara o coração, nem a vida. Portanto, aqui temos isto é que é o ponto principal. Não se realizando o acontecimento esperado, declararam essas pessoas que não se achavam decepcionadas. Nunca tinham crido que Cristo viria. Contavam-se entre os primeiros a ridicularizar a tristeza dos verdadeiros crentes. Mas Jesus e toda a hoste celestial olhavam com amor e simpatia para os provados e fiéis, embora decepcionados. Pudesse descerrar-se o véu que separava o mundo visível do invisível e ter-se-iam visto anjos aproximando-se daquelas almas constantes, escudando-as dos dardos de Satanás. São os 3 últimos parágrafos. Satanás estava levando muitos a olharem para além do futuro, aos grandes acontecimentos relacionados com o juízo e o fim da graça. Era necessário que o povo fosse levado a buscar fervorosa preparação para o presente. Ao passar o tempo, os que não haviam recebido inteiramente a luz do anjo se uniram com os que haviam desprezado a mensagem e voltaram-se contra os desapontados, ridicularizando-os. Anjos assinalavam a situação dos professos seguidores de Cristo. A passagem do tempo definido
tinha-os testado e provado, e muitos foram pesados na balança e achados em falta. Alto e bom som declaravam ser cristãos, todavia, quase que em cada particular deixavam de seguir a Cristo. Satanás exultou com a condição dos professos seguidores de Jesus. Tinha-os em seu laço. Havia levado a maioria a deixar o caminho estreito. E eles estavam procurando subir ao céu por algum outro caminho. Anjos viam os puros e santos misturados com pecadores em Sião e com hipócritas amantes do mundo. Eles haviam velado sobre os verdadeiros discípulos de Jesus, mas os corrompidos estavam afetando os santos. Aqueles cujo coração estava inflamado com um intenso desejo de ver a Jesus foram proibidos por seus professos irmãos de falar da sua vinda. Anjos contemplavam a cena e simpatizavam com o remanescente que ansiava pelo aparecimento do seu Senhor. Portanto, até aqui foi o que aconteceu na primeira mensagem angélica. Até aqui. Agora é a segunda. E diz: outro poderoso. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Eu gostaria de dizer que é impressionante ver o passado sendo repetido. É, a história se repete. Outro poderoso anjo foi comissionado para descer à terra. Jesus pôs em suas mãos um escrito e ele desceu à terra e clamou: caiu, caiu a grande Babilônia. Estão a ver? Esta é a segunda mensagem. Portanto, se alguém tem o livro, quiser fazer um traço, até o parágrafo anterior foi a primeira. E ele desceu à terra e clamou: caiu, caiu a grande Babilônia. Então vi os que sofreram o desapontamento levantarem de novo os olhos para o céu, aguardando com fé e esperança, o aparecimento do seu Senhor. Muitos, porém, pareciam permanecer num estado de estupor, como que adormecidos. Contudo, pude ver sinal de profunda tristeza em seus semblantes. Os desapontados viram, pelas Escrituras, que estavam no tempo de espera e que precisavam pacientemente aguardar o cumprimento da visão. A mesma evidência que os levara a aguardar o seu Senhor em 1843 levava-os a esperá-lo em 1844. Entretanto, vi que a maioria não possuía aquela energia que assinalou a sua fé em 1843. O desapontamento havia descoroçoado a sua fé. Ao unir-se o povo de Deus no clamor do segundo anjo, a hoste celestial anotou com o mais profundo interesse o efeito da mensagem. Eles viram muitos que levavam o nome de cristãos voltarem-se com escárnio e desprezo contra os que haviam sido desapontados. Ao caírem de lábios zombadores as palavras: não subiste ainda. Um anjo anotou-as. Disse o anjo: eles zombam de Deus. Foi-me indicado um pecado semelhante cometido em tempos passados. Elias tinha sido trasladado para o céu e o seu manto tinha caído sobre Eliseu. Então, rapazes ímpios que haviam aprendido com seus pais. Cuidado, os pais, o que é que ensinam aos filhos? Haviam aprendido com seus pais a desprezar o homem de Deus. Seguiram Eliseu e zombando gritaram: sobe, calvo, sobe, calvo. Insultando assim o seu servo, insultavam a Deus e atraíam sua punição de imediato. Queres dizer alguma coisa, Denis? Tudo certo. Como? Está tudo certo. Tá Tudo certo. certo. Isto aqui faz-me lembrar uma coisa. Portanto, quando diz aqui insultando assim o seu servo, insultavam a Deus.
Lembram-se que Jesus disse: quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Por que é que ele disse isso? Porque ele Porque, está em todos. exatamente, exatamente, e nós temos que viver com esta fé. Ele habita em nós, Ele está em nós, Cristo habita em nós, Amém. pelo, pelo seu Espírito. Por isso é que quando as pessoas fazem a nós, estão a fazê-lo a Cristo, porque Cristo habita em nós. Nós somos o seu santuário. E aqui eu queria falar uma coisa. Tem muita gente do povo que está na igreja adventista, quando recebe essa mensagem e tenta discutir essa mensagem da Trindade ou não, da ah, existência que não existe essa Trindade no plano da salvação. ah, ah, Muitas dessas pessoas acabam saindo do Espírito de Cristo e vão insultando, e se o outro irmão não recebe, daí começa aquela, eu sei mais, eu tenho esse texto e aquilo, prova de que, apesar da pessoa estar recebendo a mensagem de não ser, não participar da Trindade, ou não fazer parte desse grupo de pessoas, ela ainda não está totalmente convertida, porque não tem o espírito manso e humilde de Jesus. E essa é uma coisa que eu tenho que olhar para mim quando apresentar essa mensagem. Se a pessoa que receber não receber no Espírito de Cristo, como eu tenho que me posicionar para mostrar, ou não para mostrar, mas para que seja visto de que o Espírito manso e humilde de Jesus está em mim. Exatamente. É exatamente isso. Ahm, por isso é que João, é sempre João que fala disto. João diz: examinai, se os espíritos vêm de Deus, não é? Todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, qual carne? Na minha A carne, nossa, a nossa carne. exatamente. Não é de Deus. Cristo veio na nossa carne. Yeah. E Ele vive em nós em espírito. Tal e qual como Amém. ele também veio em carne, mas ele andava pelo espírito, Espírito. o seu espírito. E é exatamente isso, Cláudia. É que espírito manifestamos nós. Quando Uhum. dizemos que Cristo está em nós, se Cristo está em nós, então é o espírito de Cristo que nós precisamos manifestar, Sim. não é? E esse espírito é, como tu já disseste, é manso, é humilde, não é É vaidoso, não é teimoso, isso. Não é arrogante, não é arrogante. nem presunçoso. Isso. É, é, eu- Voltando aqui no texto, continuando, a gente vê de que não foi Eliseu que falou para Deus, manda esse urso aí comer esses homens. Não, Eliseu não fez isso, como os apóstolos tinham falado para Jesus, quando o Jesus foi rejeitado de entrar na cidade, os apóstolos falaram, manda fogo do céu, Senhor, destrói essa cidade. Eliseu não Vocês fez não isso. sabem. Exato. Vocês Ele- não sabem de que espírito Eliseu são. Exato, Eliseu não fez isso. Ele em Jesus mandou o, o, o urso para comer eles, né? Mas não foi porque Eliseu pediu, foi decisão de Deus. E é assim que a gente tem que se manifestar. Não é orar ou falar, oh, você vai ser queimado no fogo do inferno se você não aceitar essa mensagem. Não, porque Uhum, nesse não é o Espírito de Cristo. uhum, exato. De igual modo, os que têm zombado e ridicularizado a ideia do arrebatamento dos santos
serão visitados com a ira de Deus e serão levados a compreender que não é coisa leve mutejar do seu Criador. Jesus comissionou outros anjos para que voassem rapidamente, a fim de reavivar e fortalecer a desalentada fé do seu povo e prepará-lo para compreender a mensagem do segundo anjo e o importante movimento a ocorrer logo no céu. Vi esses anjos receberem de Jesus, portanto, quem está a dar ordens é realmente Jesus, receberem de Jesus grande luz e poder e voarem rapidamente para a terra, a fim de cumprirem a sua missão de ajudar o segundo anjo em sua obra. Uma grande luz brilhou sobre o povo de Deus ao clamar o anjo: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então vi os que ficaram desapontados levantarem-se e, em harmonia com a mensagem do segundo anjo, proclamar: Eis o noivo, saí ao seu encontro. A luz dos anjos penetrou as trevas por toda a parte. Satanás e seus anjos procuraram obstar essa luz, a fim de que não se espalhasse e alcançasse o seu designado efeito. Eles contenderam com os anjos do céu. Olha aqui a batalha entre anjos e anjos, dizendo que Deus havia enganado o povo e que com toda a sua luz e poder não lograriam fazer o mundo crer que Cristo estava para vir. Mas, embora Satanás procurasse impedir o caminho e afastar da luz a mente do povo, os anjos de Deus continuaram sua obra. Os que receberam a luz pareciam muito felizes. Eles olhavam firmemente para o céu e ansiavam pelo aparecimento de Jesus. Alguns estavam chorando e orando em grande angústia. Os seus olhos pareciam estar fixos em si mesmos e não se atreviam a olhar para o alto. Uma luz do céu apartou deles as trevas e seus olhos, que haviam estado fixos em desespero sobre si mesmos, voltaram-se para o alto, enquanto gratidão e santo gozo eram expressos em cada traço. Jesus e toda a hoste angélica olhavam com aprovação para os fiéis expectantes. Os que rejeitaram a luz da mensagem do primeiro anjo e a ela se opuseram, perderam a luz do segundo e não puderam ser beneficiados pelo poder e glória que acompanhava as mensagens. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Jesus desviou-se deles com a fisionomia carregada, pois haviam-no desprezado e rejeitado. Então, rejeitando a luz, estão rejeitando a Cristo. Os que receberam a mensagem foram envolvidos numa nuvem de glória. Sobremodo temiam ofender a Deus e esperavam e vigiavam e oravam para conhecer a sua vontade. Vi Satanás, aqui quando diz sobremodo temiam ofender a Deus, tem que ser este o nosso sentimento, não é? Nada a fazer para que o seu nome seja vituperado. Reparem que ele, quando esteve aqui na Terra, ele foi ferido. Ele foi ferido para não ferir. Ele foi ferido para não ferir. Então, é isto que neste momento precisa de acontecer com cada um de nós termos o mesmo espírito, estarmos dispostos a ser feridos para não ferirmos. Vi Satanás e seus anjos procurando desviar do povo de Deus esta divina luz, mas enquanto os expectantes mostravam estima pela luz e conservavam os olhos desviados da terra e voltados para Jesus, Satanás não tinha poder para privá-los dos seus preciosos raios. A mensagem dada pelo céu enfureceu Satanás e seus anjos e levou os que professavam amar a Jesus, mas desprezavam a sua vinda, a escarnecerem dos fiéis confiantes e a ridicularizá-los. Mas um anjo anotou cada insulto, cada desprezo, cada inconveniência que os filhos de Deus recebiam dos seus professos irmãos. Muitos levantavam a voz para clamar: Eis o noivo, e deixavam os seus irmãos que não estimavam o aparecimento de Jesus e não podiam sofrê-los falar sobre a sua segunda vinda. Vi Jesus voltar a sua face dos que rejeitaram e desprezaram a sua vinda, ordenando então aos anjos
que levassem o seu povo a afastar-se dos impuros para que não fossem contaminados. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Se Abraão tivesse ficado com a sua família, ele teria sido contaminado, porque o seu pai já estava a adorar ídolos também. Os que foram obedientes à mensagem ficaram fora, livres e unidos. Uma santa luz brilhou sobre eles. Haviam renunciado ao mundo, sacrificado os seus interesses terrenos, abandonaram os seus tesouros terrestres e dirigiram o seu ansioso olhar para o céu, esperando ver o seu amado libertador. Uma santa luz refulgia em seus semblantes, denunciando a paz e gozo que lhes ia no íntimo. No íntimo. Jesus ordenou a seus servos que fossem e os fortalecessem, pois a hora da sua prova se aproximava. Vi que esses expectantes não tinham ainda sido provados como deviam ser. Não estavam livres de erros. Lembram-se o que é que nós lemos lá atrás na página 225 e 226? Ainda havia erros que tínhamos recebido de pagãos e papistas. Não estavam livres de erros. E vi a misericórdia e a bondade de Deus em enviar uma advertência ao povo, bem como repetidas mensagens para levá-los a diligente exame de coração ao estudo das Escrituras, a fim de poderem despojar-se de erros que haviam sido recebidos de pagãos e papistas. Afinal, é aqui que está a citação, eu já a tinha lido, não é? Lá atrás tinha vindo aqui a esta passagem. Por meio dessas mensagens, Deus tem estado a conduzir o seu povo para onde ele possa operar por eles. Portanto, Cristo vai operar por nós com maior poder e aonde eles possam guardar todos os seus mandamentos. Portanto, desde 1844, Deus tem estado a mandar repetidas mensagens e nós as temos recebido, não é? Nós aqui no grupo tem sido uma após outra, uma após outra. Alguém quer fazer algum comentário? Quando, na parte que a irmã falou um pouquinho mais para trás, que os servos de Deus receberam, né, uma Jesus mandou um anjo para ajudar eles a restabelecer o, a vontade de trabalhar, né, para Deus. E eles receberam mais força para terminar o trabalho. E interessante que essa força que veio foi quando Josiah Litch desvendou aquela profecia com relação à Turquia e É, provou que estava correto aquilo, e quando aconteceu, né, da Turquia houve um impulso receber, muito grande. exato, e é interessante de que esse movimento agora, nosso, também vai ter essa mesma conexão, porque a Turquia vai voltar a trabalhar no cumprimento da profecia. E quando isso Uhum, acontecer, então vai ter esse aumento de luz novamente, de força em nós para continuarmos dar a terceira mensagem uhum, e levantar o alto clamor. Então, é interessante como Deus trabalha e como a história repete ela mesma, né? Então, se nós prestarmos atenção nos fatos que estão ocorrendo presentemente, lermos a história e vemos o que Deus tem para nós, não tem por que a gente ficar com medo ou sair a fazer um trabalho que não é o de Deus, né? uhum. Estava aqui à procura, num grande conflito, onde fala, é aqui no capítulo
18, eu estou a ler no livro, página 270, diz: quando isto, estás a falar dos Josias Lides, quando isto se tornou conhecido, ou seja, os períodos proféticos, não é, que ele profetizou, que ele descobriu, não é, do Apocalipse 9, dos 150 anos, e que terminariam em 11 de agosto de 1840, quando isto se tornou conhecido, multidões de pessoas convenceram-se da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e os seus companheiros. E um impulso maravilhoso foi dado ao movimento do Advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar as suas opiniões. E de 1840 a 1844 a obra estendeu-se rapidamente. Como que ela a irmã falou aí, que poderá então agora, por essas questões que estão acontecendo lá, dessas guerras, de dar um alto clamor, mas eu achei interessante que ela falou, mas não entendi. É relativamente à mesma profecia, porque naquela altura, 1840, 11 de agosto de 1840, cumpriu-se a profecia dos 5 meses, não é, de Apocalipse 9, em que o poder otomano seria, portanto, as nações da Europa, particularmente 3 nações, eu até posso ler aqui, está no capítulo 18, nós já tínhamos falado sobre isto, mas podemos falar outra vez. No ano 1840, outro notável cumprimento da profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Lido, 2 anos antes apenas, 2 anos antes, isto é muito significativo. Um dos principais ministros que pregavam o segundo advento publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. E isso, portanto, ele começou a pregar isto 2 anos antes. 2 anos. E quando se soube que isto realmente tinha acontecido, o Império Otomano tinha caído, as pessoas, aqui diz que o movimento adventista teve um impulso maravilhoso. Isso estava a referir-se à quinta ou à sexta trombeta. Sexta trombeta, não foi? Não, como é que é? Deixa cá ver. Apocalipse 9. Vanir, não te lembras de termos estudado sobre isso? Sim, a gente está estudando, mas para o mundo de se despertar, isso que eu queria entender, porque para ser uma Isso nós vamos professora, pregar. Vanir, o que está a acontecer aqui é que nós iremos pregar. Antes de acontecer, vamos pregar que vai acontecer. É uma coisa impensável. Nós vamos pregar que a Turquia vai tomar posse de Jerusalém. Ninguém acredita nisto. mas está acontecendo, né? Não, neste momento não está acontecendo. Neste momento não está acontecendo. Isso vai acontecer e vai acontecer seguramente depois ainda tem que sair o decreto dominical primeiro. E é nesse período entre a saída do decreto dominical e a saída do decreto de morte que nós vamos falar isso. Ah, é? Sim. Porque isso é o que marca, é o sinal que marca o fim do tempo da graça. E não pode terminar a graça sem que primeiro saia o decreto dominical. Ah, É o que está lá Então, em Daniel, capítulo 11, versículo 45. Vai isso. acontecer nesse último versículo ali, antes de Jesus se levantar, que é Daniel 12, versículo 1.
Por isso é que a saída, desde a saída do decreto dominical até ao decreto de morte, eu acho que é um período muito curto. É um período Sim. muito curto, porque é um período ainda de graça. Uhum. É um período de graça. E nós iremos estar a pregar que quando que isso vai acontecer, que a Turquia vai deslocar a sede do seu palácio para Jerusalém. Iremos estar a pregar isso e iremos estar a dizer que quando isso acontecer, terminou a graça. Portanto, as pessoas, se tiverem que se arrepender e voltar-se para Deus e aceitar a luz, é agora. Porque isso vai acontecer. E quando isso acontecer, não termina logo a graça, não é? Isto vai dar um impulso muito grande à pregação e eles vão, muita gente vai aceitar, porque muita gente naquela altura vai estar na expectativa. Sim. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Vai muita gente estar na expectativa. E quando vir acontecer, eles vão ver, não, realmente, estes indivíduos sabem, isto é verdade. E no último momento eles aceitam e voltam-se para Deus e se arrependem e juntam-se ao povo de Deus. Quando Amém. sai o decreto dominical, já acaba a graça para os. Eu creio que aí com a sacudidura de começa na igreja, quer dizer, os que não estão firmes. Então, agora que eu estou entendendo, parece, será que cairá, mas não cairá a igreja, quer dizer, aí vai ficar somente mesmo os fiéis, porque Quando é que será isso, Vanir? porque o decreto dominical vai ser uma graça para os de fora, mas os que estão meio convertidos vão sair fora. Sim, mas a sacudidura que estavas-te a referir é o decreto dominical? Não, eu estou dizendo, no tempo do decreto dominical, vai ser só, a graça vai servir para os de fora, não para os que tiveram a luz e não agarraram nela, porque Exatamente, os de dentro, exatamente. que não estão convertidos, nesse período vai ser uma prova tão dura que os que não tiverem agarrado na verdade são os tropeços dentro da igreja e vão sair para fora. E aí que eu entendi agora. É porque eu fiquei pensando, mas parecerá que cairá, mas ela não cairá. Então, como é que nós vamos sair fora? Não, nós tem que. A igreja adventista ela vai ficar de pé. Então, sabe, isso que eu comecei a pensar com Deus, sabe? E agora estou entendendo. Irmã Ótimo. Vani, é, talvez essa seja a minha opinião e talvez a minha opinião esteja errada, mas não vai ser a Igreja Adventista como instituição de que vai ficar em pé até o final. Vai É, ficar em pé o movimento adventista, as pessoas que estão agora enchendo as vasilhas de óleo, e Uhum. como aconteceu com a irmã Belinha acabou de dizer que o anjo de Deus separou os fiéis do povo que estava sendo infiel. E essa separação está acontecendo agora. E não é que nós vamos ser separados continuando na igreja, e eu falo a instituição, a igreja construída, não é o povo que está sendo separado agora por Jesus, pelos anjos, está sendo separado, saindo dessas igrejas e entrando na igreja espiritual, ao corpo de Cristo. As reuniões que nós estamos tendo, essa é a nossa igreja, e essa é a igreja que vai permanecer até o final. Esse movimento, a instituição vai se vender para continuar recebendo o que recebe do governo, tendo a pompa e a ostentação que eles têm no momento, infelizmente. Então, as pedras de tropeço vão continuar lá na igreja de madeira, de tijolo, eles vão continuar lá. Os fiéis e verdadeiros, esses vão ser colocados nesses grupos, como a irmã acabou de dizer no livro Primeiros Inscritos.
Sim, mas eu vejo que até dentro dessas instituições, ela aí não vai ficar nem de pé, porque os dali vão ficar dentro dela. A gente vê que quando acontece coisas na vida das pessoas, já saem, já desmontam a fé delas, já abandonam. Eu creio assim, não que nós estamos ligados a uma igreja, assim, a gente sabe que o edifício lá, talvez até no tempo olha assim, quando deu esse tempo da pandemia, nós, eu mesmo ficava atrás de casa lá tomando sol e assistindo somente aquilo que eu queria aprender melhor, sabe? As coisas boas. Eu acho que a minha fé foi maior do que quando eu ficava lá dentro da igreja, ouvindo as pessoas, né? Eu estava só buscando as verdades mesmo, as joias que a gente pode aprender melhor, né? Então, eu vejo assim, hum, vai ser todo mundo sendo provado, né? Nós e eles, os que estão frio eles não creem na verdade, não vivem a verdade. Eu até estava orando a Deus, eu estou sempre orando a Deus, Senhor Jesus, eu preciso melhorar nisso, melhorar naquilo. Eu- Então, Ó Vanira, Deus ouve a Vanira, gente. eh, hum, ora ao Pai. A oração é feita ao Pai. Uhum. Sim, tem vezes que eu tenho que corrigir na maneira que eu estou Sim, orando. sim. Não é em nome de Jesus, sim, mas a oração é dirigida ao Pai. É, ó, Hum, vocês em estavam, relação a isso, desculpa, diz. eu entendo. Você tá, a irmã está certa e tem hora que eu tenho que corrigir. Quando eu estou orando, eu estou pensando, não, tem que orar assim. Então eu começo a orar de uma forma certa, Sim. tá certo. Eu acabei de colocar aqui no grupo um vídeo, é por causa disso que vocês estão a falar. Um vídeo de um irmão angolano, onde ele apresenta um vídeo do pastor Walter White, um protesto do Dr. Walter White. Vejam esse vídeo, e para nós percebermos um pouco melhor o que é que o Dr. Walter White ele diz claramente quem são os apóstatas e a união que já fizeram com a ONU, não é? Com a Organização das Nações Unidas. E é isso, não, isto não vai voltar atrás. Há um apelo, e como vocês sabem, um abaixo-assinado para que a Igreja se desvincule da ONU e do Concílio Mundial de Igrejas. Do Concílio Mundial de Igrejas. Mas isso seguramente que não vai acontecer. Agora, eu acho o seguinte, quando nós às vezes olhamos para os irmãos e vemos que, pronto, que a Igreja, às vezes até temos esta expressão, não é? Que a Igreja se afastou dos princípios de modéstia e de adoração e de louvor e de alimentação e disto e daquilo, mas nós estamos a pensar errado, não foi a Igreja que se afastou, nós é que nos afastamos dessa apostasia, nós nos afastamos. E agora, porque nós já estivemos lá também, nós já estivemos, mas quando a bifurcação aconteceu na estrada, no nosso tempo de vida, nós começamos a sair desse. Então, quando olhamos para outros irmãos, nós é certo que temos pena, mas também temos de ter misericórdia, porque se calhar nós já participamos de alguma forma de algumas coisas que eles ainda não deixaram. Com certeza. E aí tem que haver misericórdia. Vejam esse vídeo é muito bom. E ele diz claramente: eu não vou deixar a minha igreja, não é por causa de um grupo, de um comitê, de um grupo de pessoas ter aderido que a igreja toda está apostatada. Não, esta é a minha igreja. E a minha igreja não pensa assim. Isso é um grupo de pessoas que decidiu fazer isso, não é? Porque se nós deixamos a igreja,
que é Laodiceia, vamos para onde? Só se for para Filadélfia. E Filadélfia, ok, tudo bem, então aí está certo. Aí aconselha que voltemos para Filadélfia, É, para o amor entre irmãos. Mas é a gente tem interessante a gente ter. que, Desculpa, irmão, pode falar. a gente precisa só tomar cuidado com alguns dos vídeos do Walter White, porque tem um vídeo dele que ele fala que quem acredita de que não existe a Trindade, essas pessoas devem se sair da nossa igreja e se juntar aos Testemunhas de Jeová. Não tem lugar na igreja adventista para quem não é trinitariano. Então a gente tem que tomar cuidado com os vídeos dele. Nem tudo que ele fala Sim, tem, é, é correto. sim, sim, é verdade. Eu, por acaso, eu gostava muito de o ouvir e já houve uma altura que eu deixei de ouvir, mas este eu acho que vale a pena ouvir, sim. Mas, Cláudia, onde é que ouviste isso? Ou alguém te disse? Ou o que é que aconteceu Eu, aí que eu eu, não... assisti, eu assisti um vídeo, se eu não estou enganada, é do Seven Day Press. Eu vou procurar esse vídeo e vou colocar para vocês aqui é em inglês, me desculpa, Hum. mas vou colocar aqui no grupo para vocês verem. Ele dando uma entrevista e perguntaram exatamente essa questão da Trindade e ele foi violento na resposta. Eu achei muito triste, eu fiquei muito triste, porque eu sempre gostei muito de assistir ele, o WhatsApp Prof e tudo mais, mas dessa vez me fez Ah, o abrir os Walter olhos. Weiter. É, Ele não é a favor, não. Ele é trinitariano, sim. Ele acredita na Trindade, plenamente. Pois, é complicado. Mas manda, Cláudia, por favor. Ok, irmãos, então vamos ficar por aqui. Ah, desejo a todos um bom. Ô, Belinha, a Glorinha quer falar. Glorinha, desculpa, não vi. Não, eu ia falar o seguinte, que essa questão de igreja nós temos que ter bem organizado em nossa mente sobre a definição, que eu vejo que fazemos muita confusão ainda, que no Mensagem Escolhida, volume 3, a serva do Senhor fala que, ela falando sobre a crise dominical, né, ela fala assim, ó, a grande questão que está tão próxima eliminará aqueles quem Deus não designou, ou seja, os ímpios, né? E ele terá um ministério puro, leal, Puro. santificado e preparado para a chuva serôdia. Uhum. Então, eu penso que Deus terá um ministério puro, mas onde? Quem é esse povo? Né? Nós temos que ter Está isso bem dentro, organizado em nossa mente. está dentro. Ainda está dentro, não está fora. São os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, o que significa que dentro do povo todo, os outros dobraram os joelhos a Baal. A gente, ó, que nem vocês estão falando, a gente tem que cuidar, porque muitas vezes eu fui uma delas que, quando falava mal da igreja adventista, eu nem eu fui uma pessoa assim. Eu não me unia, mas também não ia falando contra. Mas também não procurava saber o que estavam falando contra a igreja. Assim, afastava, nem insistia nada. Ficava assim na minha. Mas só que hoje eu assisto. Mas o que me dói é que as pessoas de fora, quando assistem, usam essa maneira para demolir a igreja. Olha aqui, ó, olha aqui. Porque tem gente que são críticos contra a igreja mesmo, contra a instituição, contra a verdade também, então já usam até essas, talvez até essas pessoas que estão tentando. Então a gente tem que, o que eu vejo assim, tem que fazer eles entender que a verdade dos pioneiros é que foi agora as verdades por terra, tá?
Porque senão, quando assistem um vídeo desse, eles pensam que a irmã White até fala que nós temos que cuidar, nem ficar falando mal dos pastores. Isso dá uma má impressão para os outros e faz com que os contra-verdade aí, ó, levantam e para aí fazer mais mal ainda para isso que nós temos que cuidar, né? Porque os de Sim, fora que pode da verdade, nossa, isso é um prato para eles, e eles entendem da maneira deles, e a gente, então, que nem nós temos que ter o espírito de sabedoria para cuidar a imagem da verdade, né? É que a mentira entrou dentro da igreja, mas os de fora, quando vê a gente falar contra esses vídeos, né, que eu estou dizendo, que tem que cuidar para fazer entender. Vamos dizer que eu ainda não entendo sobre a Trindade. Quando entra, o que faz chocar? Eles não entender que essa mentira entrou a partir de 1980 para. E o pior que quando uma pessoa dessa ouve, ela não entende, ela rejeita. E os de fora usam isso como um pretexto para demolir a igreja de uma vez, os que são inimigos da verdade. É isso que é o perigo. Porque aí, como diz assim, mancha a imagem da verdade também, da igreja adventista, como ela tendo os princípios lá dos pioneiros, ela tem a verdade. Ela tem a verdade, ela tem os. Mas só que ela, como de. Ela entrou a heresia dentro da igreja. Isso que eu não sei se os irmãos, eu não consigo expressar o que eu quero dizer, a maneira como o perigo de fazer com que os inimigos de fora venham pegar uma coisa que não está bem declarado, que a igreja, ela, desde os pioneiros, ela tem a verdade, mas ela entrou a heresia, mas como os de dentro não assistem, porque eu mesmo fui uma que não assistia, porque está debatendo contra, mas é por causa que não explicava direito. Não fazia a gente entender. Eu também nem procurava nem assistir. Agora, com esta luz, eu estou assistindo, mas faço, e me coloco, em, porque para mim, eu não conseguiria aceitar falar mal da igreja. Eu não conseguia aceitar isso. Então, hoje a gente tem que cuidar. Eu sei que a instituição tá toda. Eu entro na igreja e fico até passando mal lá. Às vezes nem vou nessas igrejas grandes por causa dessas músicas, eu já procuro essas pequenas. E estou pedindo a Deus para ter o momento certo em falar a verdade. E pedindo sabedoria, sabe? Sabedoria. Mas eu vejo que existem pessoas que nem eu, que nem vocês estavam lá dentro. Às vezes as pessoas não entendem ainda, não conseguiam cair a ficha. É, tanto tempo dentro da igreja não conseguiram entender. Tá bom, eu não ok, sei. muito bem, Vanira. O Ronaldo queria dizer alguma coisa, Ronaldo? Bom dia, irmãos. Ontem eu conversando com minha colega, né, ela é da Testemunha de Jeová. Aí eu perguntei para ela como que ela se cria na questão do Espírito Santo, né? Ela me disse que eles não creem como um Deus, que eles creem que o Espírito Santo é uma força, no caso, né? Uma força ativa, na verdade. É, É, força ativa de Deus, não é? e aí, assim, não expliquei como a gente cremos porque ia criar uma confusãozinha ali, mas eu tinha curiosidade de saber como que eles criam, na verdade, né? Era só isso, irmãos. Bom dia para Uhum, vocês. ok. Obrigada, Ronaldo. Um bom dia também para todos. Tenham um bom dia de preparação e até amanhã, se Deus quiser, no grupo Quero Estudar Mais. Até amanhã. Um bom